É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mário Silva. Aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário ou de onde você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é um tema um tanto quanto diferente, mas a gente mantém aí na linha da geopolítica. Eu quero conversar com vocês acerca disso aí que vocês já devem ter percebido pela capa, né? Em alguma medida, todo mundo é gado. É isso mesmo. Quero conversar com vocês acerca disso hoje e pedir a vocês, nesse momento, se desarmem. Isso mesmo. E vamos conversar aqui francamente. Deixe aí nos comentários se você concorda com a minha análise ou se você discorda. Se você tem um ponto de vista diferente, vamos colocar esse debate em dia. Você comenta, eu comento de volta e a gente vai buscando ali um bom senso nesse diálogo, porque é importante que nós cheguemos a um bom senso sempre, já que todos nós somos brasileiros, esse país é nosso e precisamos cuidar dele, né, para que outros não venham e levem de bandeja aquilo que é seu e meu, o nosso Brasil. Bom, gente, vamos lá então para a pauta de hoje. Vamos ver aqui se em alguma medida todo mundo é gado mesmo ou não. Essa análise, na verdade, é um complemento, de certa forma, eu já vi alguma coisa sobre isso lá no canal do Moisés, no Pátria e Defesa, inclusive, manda um abração aí para ele. Manda um abraço também pro meu amigo Isaac Granchelli, lá do canal Isaac Granchelli, Soberania do Brasil também. Aquele abração para eles. E lembrando que logo logo tem mais canais parceiros aqui que eu quero falar para vocês. Mas vamos lá. Pessoal, pensa comigo. Nós sabemos que o sistema político foi criado para poder dominar ou fazer com que houvesse alguma convergência ali na direção dos caminhos da humanidade. Em certa medida, a política é uma coisa espetacular. Vamos dizer que a política é o jeito que o ser humano tem de fazer as coisas ali pacificamente, através do diálogo, do convencimento, pelos argumentos e pelos fatos. A política é uma coisa boa. O problema é que os políticos corruptos acabam fazendo politicagem ou politicalha, se preferir. Essas pessoas distorceram a verdadeira política. A política ela é uma coisa boa. Não confunda você política com politicagem. A política é bom, politicagem é ruim, muito ruim, péssimo. Por exemplo, um exemplo aqui bem fácil para você entender, olha só. Dinheiro, se você souber utilizar, é uma coisa muito boa. Você pode ter uma vida boa, ajudar as pessoas que precisam, ajudar na sua igreja, ajudar a sua comunidade, ajudar as pessoas que têm uma necessidade especial. Às vezes falta um remédio, você ajuda. Às vezes precisa, sei lá, ir para o hospital, por exemplo. Você com dinheiro, você mantém um carro, você compra o combustível para levar essa pessoa lá. Enfim, o dinheiro ele pode ser muito bem utilizado nas nossas vidas se for usado com sabedoria e com inteligência. No entanto, se você utilizar o dinheiro para o mal, ele vai ser uma ferramenta até mesmo demoníaca, diabólica, se você usar ele para o mal. Mas o dinheiro não é o culpado. O culpado é a pessoa que usa o dinheiro da forma errada. Da mesma forma é a política. A política é uma coisa que foi criada para resolver problemas, foi criada para ser uma coisa boa, mas pessoas desonestas, pessoas corruptas, pessoas ruins acabam utilizando a política para poder fazer as suas manobras escusas e conseguir coisas ilícitas através de uma coisa boa, que é a política. Veja bem, a política é boa. Quem faz politicagem é que é uma pessoa ruim. E aqui não importa idade, etnia, sexo,
cor dos olhos, cor do cabelo, não importa, pode ser o que for, negro, branco, oriental, descendente de indígena, de europeu, de australiano, de chinês, de brasileiro, de russo, de finlandês, seja lá da onde for. Existem corruptos em todos os lugares do mundo, de todas as etnias, de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é mistura que tiver por aí. Vai ter pessoas ruins em qualquer lugar do mundo, pessoal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a grande maioria das pessoas é boa. Você se considera uma pessoa boa? Você é honesto? Saiba que a maioria das pessoas é igual você. Agora, se você não considera uma pessoa boa, aí é melhor você rever os seus conceitos e buscar se tornar uma pessoa boa, porque ainda dá tempo. Faça como a maioria dos amigos aqui do canal. Seja uma pessoa boa. E busque ser honesto sempre em todas as situações. Bom, pessoal, eu tinha que fazer esse pequeno disclaimer aqui sobre o que é política antes de abordar o tema principal, porque para poder chegar onde eu quero, eu precisava primeiro que vocês entendessem o que é a política e o que é a politicagem, ou seja, que a política é uma coisa que foi criada para o bem, mas que muita gente má vai lá e utiliza aquilo para o mal, a politicagem. Tendo dito isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: existe um sistema que alguns chamam de establishment, outros chamam de instamento, mas eu vou chamar aqui de sistema para facilitar. Esse sistema toma de conta de uma grande parte da população. Eu já até fiz um vídeo aqui falando sobre a questão desse sistema que foi montado para manter as pessoas boas do lado de fora da política, colocando na nossa cabeça durante mais de 20 anos. Abre aspas. As pessoas boas não devem entrar na política porque aqui só tem bandido. Fecha aspas. Vamos lá. Era isso que o sistema tentava colocar nas nossas cabeças. Mas eu quero te dizer o seguinte: isso é uma grande mentira. Existem pessoas boas dentro da política também. Só que o sistema vem tentando convencer as pessoas honestas de não entrarem na política justamente porque lá dentro é um lugar sujo, é imundo. Sim, lá tem seus problemas. Mas quanto mais as pessoas boas entrarem na política, quanto mais pessoas boas tivermos dentro das prefeituras, dentro das câmaras de vereadores, dentro dos ministérios, dos palácios e por aí vai nesse Brasil afora, nós teremos uma política mais limpa. Eu até gravei um vídeo já falando sobre isso, que você que quer mudar o seu país, que quer melhorar o Brasil, que se candidate ou apoie alguém que tem ideias. Eu não estou falando aqui necessariamente de lado A, B ou C. Eu, por exemplo, hoje em dia eu sou uma pessoa que tem um pensamento mais à direita no espectro político. Mas se você é honesto e é de esquerda, é de centro, enfim, seja lá qual for o seu viés político, fique à vontade, candidate-se, busque um partido. E seja lá qual for o seu viés ideológico, de direita, de esquerda, de centro, seja muito bem-vindo ao debate e seja muito bem-vindo a trazer soluções, a trazer o seu ponto de vista para melhorar esse país, para ajudar o Brasil. Pessoal, o que muita gente não entende é o seguinte: brasileiros somos nós. De certa forma, eles conseguiram fazer algumas divisões no país e que não são interessantes para nós. De certa forma, eles conseguiram nos dividir como rebanho. Lembra daquela frase, o famoso dividir para conquistar? Pois é, olha só, eles conseguiram nos separar. É claro que hoje em dia existem grupos políticos, pelo que eu vejo, existem grupos que são maiores, grupos que são menores, mas existem pessoas que estão tão alienadas, vamos dizer assim,
que não conseguem enxergar a realidade de que todos nós somos brasileiros e que essa divisão extrema não é bom para o Brasil. Ah, então quer dizer que a gente ter o nosso próprio pensamento é ruim, discordar de você é ruim? Não é isso que eu falei. Na verdade, discordar é algo saudável. Veja quais são os candidatos que querem pessoas com pensamento uníssono e quais são os candidatos que gostam da multiplicidade de ideias. Se você parar para analisar, olha só, vamos fazer aqui uma análise bem rapidinho aqui. Vamos abrir um parêntese aqui. O pensamento socialista, ele vem a partir da difusão de múltiplas ideias ou a partir da difusão de uma ideia onde o Estado é o dominador de tudo ali e todo mundo tem que prestar contas ao Estado e o Estado é tudo e tudo é o Estado? Ou seja, é um pensamento uníssono, uma coisa única, como se as pessoas fossem máquinas. E é por isso que não funciona. Esse é um dos motivos pelo qual o socialismo não funciona. Porque as pessoas não são máquinas, elas pensam de formas diferentes. Eu, por exemplo, tenho vários canais que eu sigo, mas eu não concordo com 100% do pensamento de nenhum deles. Eu vou citar aqui alguns para vocês, ó. Tem o meu amigo Isaac Granchelli, tem 2 canais, né? O Soberania do Brasil e o canal Isaac Granchelli. Esse canal Isaac Granchelli, ele fala mais sobre artes marciais. O Soberania do Brasil, o próprio nome já diz, né? Tem o Pátria e Defesa, também fala de geopolítica, assuntos estratégicos, assuntos militares. Tem o canal do comandante Farinazo, Jorge Vertes, tem o canal do comandante Montenegro, o Albert Cabalé com o canal Velho General, também o vlog Velho General. Tem o pessoal lá do Amazônia do Brasil. Cara, tem muitos canais que falam sobre o Brasil, sobre a soberania do Brasil, mas de vez em quando, vez ou outra, um pensamentozinho aqui, outro acolá, existem sim divergências. E veja só, muitas vezes eu escuto o canal desses caras e falo assim, olha cara, isso aqui eu discordo. Quando é uma semana depois, um mês depois, um tempo depois eu falo, não, realmente eles tinham razão. Ou muitas vezes passa o tempo e fala, não, eu ainda continuo pensando dessa forma, porque eu acho que eu tenho razão aqui. E isso é absolutamente normal. É normal você ter o seu pensamento, ouvir todas as coisas, reter o que é bom, como diz o Daniel Lopes, pastor Daniel Lopes, inclusive um canal que eu recomendo também. Olha pessoal, se você tem preferência, por exemplo, por um candidato de esquerda, de centro ou de direita, eu não vou te julgar por conta disso, mesmo porque eu já tive preferência por candidatos que eram socialistas quando eu era mais jovem, já até falei isso aqui no meu tempo da adolescência. Eu acreditava que o socialismo era uma coisa boa e tal, mas quando a gente cresce um pouquinho, fica mais maduro, pelo menos no meu caso, eu acabei descobrindo que aquilo não era uma coisa que daria um futuro. Você trocar sua liberdade por um estado que vai ditar tudo que acontece na sua vida não é o modo de vida que eu quero para mim. Se você quer isso para você, ok, é um pensamento seu, mas eu alerto. Eu prefiro a minha liberdade, eu prefiro trabalhar, eu prefiro fazer o meu trabalho, ganhar o meu dinheiro de forma honesta, de forma talvez que não seja um salário tão interessante, tão alto, mas que seja com liberdade, que seja no nosso sistema. Olha, aqui no nosso país nós utilizamos um sistema capitalista. Claro que o nosso sistema capitalista aqui, ele é um sistema capitalista quase socialista em muitas partes. Se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, lá é bem mais aberto. E aí você que tem o sonho, por exemplo, de ir para os Estados Unidos, mas defende um país socialista, olha só que contrassenso. Os Estados Unidos, eles justamente conseguiram se transformar num país bem mais rico
porque não tem toda essa burocracia do Estado socialista. Bom, mas enfim, eu não quero me aprofundar muito nesse tema de hoje. Talvez eu possa até falar mais para frente, gravar um vídeo mais detalhado falando sobre como o socialismo interfere na economia e acaba destruindo, quebrando a economia. Ah, mas a China é um país comunista e lá tá, eles se deram bem. Olha, na verdade, a China já não é um país, não, nunca foi um país comunista. Porque eu já falei aqui, comunismo, na verdade, pessoal, é um regime utópico que é tão louco que ninguém nunca conseguiu de fato um país comunista. A China era um país socialista. Só que o que acontece? A China foi mudando pouco a pouco a economia dela para uma economia de mercado, uma economia capitalista, inclusive mais selvagem que no próprio Estados Unidos. As empresas do Ocidente foram migrando para a China por causa da mão de obra lá que era barata, dentre outros fatores, e a China acabou virando um monstro, vamos dizer assim, no que diz respeito à produção. Hoje praticamente tudo passa pela China. Quase tudo que é produzido passa por lá. A China se transformou em um país de economia capitalista com um sistema de governo socialista. São duas coisas diferentes. Tem gente que acha que o socialismo e o capitalismo são imediatamente opostos. Não necessariamente. Quando você fala da economia de mercado, em geral a gente fala do capitalismo, mas se você fala de regimes, não existe assim um governo, o regime capitalista. Não, na verdade existem ali repúblicas presidencialistas, monarquia, autocracias, existem ditaduras, né? Autocracias e vários regimes, só que não é isso exatamente que nós vamos falar aqui hoje. Todo esse disclaimer é para dizer para vocês o seguinte: se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, é porque de alguma forma o sistema te colocou para estar aí na frente dessa tela. Seja de um smartphone, seja de um computador, seja de uma Smart TV. As coisas culminaram para que esse vídeo chegasse até você. Isso tudo faz parte de um sistema. E esse sistema controla as nossas vidas há muito tempo. Esse establishment, esse instamento político controla o que você e eu fazemos há muito tempo. É claro que de vez em quando uma ovelha ou outra desgarrada, os Enéas Carneiro da vida, os Jair Messias da vida, as pessoas os Eduardo Campos, existem pessoas que vão, de certa forma, incomodando o sistema, e essas pessoas ou desaparecem ou são eliminadas do jogo. Tem uma doença misteriosa, é um avião que cai, é alguma coisa que acontece, é uma facada que elas tomam. Enfim, vamos lá. Olha, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: existe muito xingamento hoje e não é isso que eu quero aqui para o canal. Eu peço a você, quando for conversar com alguém, se a pessoa te provocar, falar: você é um bozo, você é mortadela, você é não sei o que. Cara, deixa isso pra lá, porque isso é de uma infantilidade. Olha, quando a gente fala de política, o objetivo é levar esclarecimento daquele conhecimento que você tem até aquela pessoa que não tem. O que adianta começar a entrar em uma discussão com argumentos ad hominem, ou seja, começar verbalmente ali bater na pessoa, ou pior, até mesmo sair na porrada com alguém por conta de política? Isso não existe, isso é burrice, isso é besteira, é idiotice fazer uma coisa dessa. Você não vai estar ajudando o seu candidato,
Seja ele de que lado for, viu? Eu tenho o meu lado, eu tenho o meu candidato, eu acredito nas propostas que estão sendo implementadas nesse país. Não espere isenção aqui de mim. Eu tenho lado sim. Agora, não é por isso que se você é um esquerdista, por exemplo, eu vou ficar brigando com você, eu vou ficar colocando apelido pejorativo, porque eu acredito no seguinte: se você tá vendo o meu canal, se você tá aqui, é porque você quer diálogo, quer conversar, ou tá assistindo esse vídeo aqui para tentar pegar algum comentário meu de alguma forma e tal. Mas enfim, seja lá qual for o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo, você chegou até aqui. E eu quero te dizer o seguinte: você é tão brasileiro quanto eu, ainda que você não seja brasileiro, mas você é tão humano quanto eu. Isso já quer dizer muita coisa. E nós, humanos, sempre fomos controlados como gado por esse sistema. Então não importa muito se somos de direita, de centro ou de esquerda, ou seja lá, de centro-direita, de centro-esquerda, de Marte, de Júpiter, de Vênus, de Plutão, de Saturno, seja lá onde for. Nós sempre estamos sendo controlados de alguma forma, pela mídia. Olha, sabe aquela emissora de rádio que você gosta, ou que você gostava de ouvir, né? O pessoal hoje em dia já não escuta tanto rádio. Eu sou de um pouquinho das antigas, mais ou menos das antigas, eu tenho 33 anos hoje, idade de Cristo, toque legal. Eu inclusive cheguei a trabalhar em rádio, eu trabalhei alguns anos como locutor, rádio comunitária e tal. E às vezes nós não percebemos, mas aquelas coisas que saem nas rádios, elas meio que ditam o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Aquilo que sai na televisão tem um impacto maior ainda. A partir do ponto que as pessoas têm que fazer menos esforço, elas têm a tendência a seguir para aquele lugar. E, no caso do rádio, a pessoa imagina o outro falando aquela coisa, é até um exercício interessante. No caso da televisão, já está tudo pronto ali, a imagem, o áudio, e muitas pessoas assistem televisão, ainda hoje assistem televisão, e a TV, ela controlou a opinião pública por muito tempo. A TV, quando eu digo aqui, são as emissoras de televisão, tá bom, gente? É porque até isso tem que explicar aqui, que senão vai falar, lá, a TV virou um Transformer, não é nada disso não. Mas falando sério aqui, o que acontece? Hoje em dia surgiram aí com força total os meios através da internet, e você com computador, tablet, smartphone, seja lá como for, você tem acesso muito mais facilitado hoje em dia aos canais de YouTube, por exemplo, a pessoas que, igual a mim, fazem conteúdo aqui na internet. Então, aquelas pessoas que eram habilmente controladas pela mídia, elas estão cada vez mais atentas e sendo menos controladas. É um gado que está ficando rebelde. Olha, pessoal, de certa forma, quando nós falamos aqui, ou melhor, quando eu falo aqui sobre que em certa medida todo mundo é gado, pensa no seguinte: toda vez que nós somos controlados de alguma forma, manipulados de alguma forma, é porque alguém está fazendo isso. A máquina sozinha, o computador sozinho não faz nada. Animais irracionais não fazem nada. Plantas não fazem nada. Objetos inanimados também não. A cadeira, o sofá, nem mesmo um carro faz. Olha, tem sempre um ser humano por trás, entre aspas, puxando as cordinhas, manipulando as marionetes. E todos nós, em alguma medida, já fomos marionetes do sistema. Por que hoje em dia eu apoio este governo que está aí? Justamente por conta de revelações que ele tem trago através ali dos seus porta-vozes, e às vezes na própria live dele escancara coisas que o sistema faz. Esse sistema que antes nos controlava, e hoje em dia você vê
que a própria mídia ela ataca o atual governo de uma maneira tão abrupta e tão terrível, tão incisiva, que muitas vezes eles acabam cometendo falhas e fazendo verdadeiros absurdos. Uma vez mesmo a Globo tentou fazer uma matéria tentando envolver o nome do atual presidente com um crime que tinha acontecido, uma coisa que não tinha nada a ver, uma investigação sem pé nem cabeça, só para tentar envolver o nome dele. Veja bem o caso que aconteceu com o jornalista Alan dos Santos. O STF, que também faz parte do sistema, fez com que, ou tentou fazer, né, com que a Interpol, a Polícia Internacional, colocasse o jornalista Alan dos Santos como um procurado. E qualquer acusação, crime de opinião. Mas isso nem existe na figura penal brasileira. Agora eu pergunto para você aqui, você dá a sua opinião sobre alguma coisa, você acha que isso deve ser crime? Pessoal, aqui no Brasil eu lembro de uma vez que fizeram uma espécie ali de cabeça, né? Montaram a cabeça bem semelhante à do presidente Bolsonaro. Jogaram bola com isso, depois jogaram pro cachorro e ainda escreveram lá que os cachorros se refestelaram com aquilo. Ou seja, jogar bola com a representação da cabeça ali do presidente pode. Agora dizer que acredita que o STF pode ter corrupto lá dentro ou uma pessoa fazendo coisas erradas por algum tipo de motivo escuso, tá errado? Quer dizer então que você dizer que acredita que alguma coisa possa estar errada no STF é crime. Mas você chamar uma pessoa de assassino, ó, você que não sabe o significado da palavra, eu vou ter que dizer aqui, cara, genocida, eu vou ter que te explicar. É aquela pessoa que manda ou que faz pessoalmente o assassinato de milhares de pessoas, ou com as próprias mãos, ou mandando alguém ali, e escolhe isso porque são brancas, ou porque são negras, ou porque é mulher, ou porque é homossexual, ou porque é cigano, ou porque, sei lá, é porque é brasileiro, porque é argentino, porque entendeu? A pessoa vai lá, coloca na cabeça dela um critério qualquer aí, igual o bigodinho lá da Alemanha da década de 30 e 40, que não posso falar o nome aqui, né? O Adolfo. Aí vai lá e começa a exterminar esse grupo. Isso é aquela palavra que eu falei, não posso falar muitas vezes aqui, senão o YouTube corta o vídeo. Mas é isso que é. É eliminar milhares aí de cidadãos por um motivo qualquer, por um motivo sem sentido. Ou a pessoa se acha melhor do que o outro por algum motivo, vai lá e começa a eliminar uma etnia ou uma nacionalidade, ou seja lá o que for. Pessoal, isso nunca aconteceu com o atual presidente. Falar uma coisa dessa é que é um crime. Tentar imputar uma culpa a uma pessoa que ela não tem, isso é crime. E isso sim faz parte da figura penal brasileira e se chama falso testemunho. Olha, você que acusa de uma coisa dessa, tome cuidado, porque você em algum momento pode ser preso. Isso é sério. Ah, mas ele é porque a Globo falou, mas ele é porque a CNN falou, mas ele... Se a CNN ou a Globo mandar você se jogar de cima da ponte, você vai fazer isso? Preste muita atenção, uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal. Pega a informação, começa a pesquisar se aquilo é verdade. Pode ser o que eu falo aqui no meu canal, vai na internet e pesquisa, criatura. Não confia somente no que eu falo, vá atrás das fontes, pesquisa,
crafuncha o Google, vai atrás de livros, pergunta às pessoas. Não confie 100% no que você vê na TV, do que você vê na internet, nem do que você vê aqui. Vai atrás das informações. Pode ser que em algum momento, até mesmo eu cometa algum tipo de erro aqui. Claro, você tem a minha palavra de honra que eu não vou fazer isso aqui de forma premeditada, mas às vezes um erro ou outro pode acontecer e se a gente descobrir, ou mesmo vocês falarem, não, tal coisa estava errada, eu venho aqui e vou falar, não, pessoal, no vídeo tal, assim, assim, assado, eu me equivoquei com tal coisa, vim aqui fazer essa correção. Ok. Agora, existem coisas que saem na imprensa brasileira que são maldade pura. E aqui eu tenho que fazer esse disclaimer porque existem dois tipos de erro. Existe o erro acidental, aquele erro que você erra, depois vai lá e conserta, por uma questão de hombridade, de honra, de honestidade. Você fala, não, errei, vim consertar o meu erro, é assim, assim, assado, acabou. E existe aquele erro que é proposital, ainda que depois se peça desculpas e tal, mas já colocou uma ideia na sua cabeça, uma ideia que não, uma ideia errada na sua cabeça, uma ideia que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas queria colocar, quando na verdade aquilo não é daquela forma. Bom, tendo dito isso, para encerrar esse vídeo, ele já está ficando enorme, já tem mais de meia hora de vídeo aqui. Pensei que ia ser um vídeo mais curto, mas a gente começa a falar, as coisas vão vindo e acaba ficando grande. Então, vamos lá. Para fechar aqui o assunto, quero dizer o seguinte para você. Toda vez que você é controlado sem perceber, você vai perceber agora que você já fizeram isso com você. Quando você era criança, adolescente ou até mesmo adulto, que via todo mundo, vamos lá, para as mulheres, com a bolsa de tal tipo ou com um vestido de tal forma, e você tinha vontade, tinha desejo de comprar aquilo porque estava na moda, ou um batom assim, um assado, ou aquele sapato de salto, ou aquela rasteirinha, ou aquela sandália gladiadora, seja lá o que for. Ou você que sonha aí com uma Ferrari, isso aí já é independente de homem, se é mulher, né? Você que sonha com aquele Porsche, o sistema controla os nossos desejos para que a gente seja melhor manipulado. Por exemplo, você que tem um sonho de viajar, você não acha que foi colocado na sua cabeça que esses lugares que você quer viajar são bons? Ó, eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Eu sempre quis viajar para Paris, para Nova York, Londres. Vocês acham que não foi o sistema que colocou na minha cabeça, através ali do que eu via na TV, na internet, que esses lugares são bonitos, que tem uma qualidade de vida bacana, que tem coisas interessantes para ver e para fazer por lá? É claro que foi, é óbvio que foi. A diferença é que hoje eu sei disso. Pessoal, em certa medida, todos nós somos sim gado. E não estou falando aqui de questão de viés político, estou falando de um controle sistêmico das nossas vidas. O sistema, para o sistema, até mesmo os políticos que estão de certa forma numa casta ali acima da nossa, mesmo o sistema, mesmo os políticos, perdão, eles são marionetes do sistema, eles são gado também. A diferença é que são um gado um pouco mais selecionado, por assim dizer. Eles são gado de reprodução ali, vamos dizer assim. Nós somos o gado de corte. Toda vez que tem um grande problema, quem sofre o corte na carne somos nós, especialmente quem é mais pobre, quem tem menos condições de vida. E por falar nisso, eu nem pedi hoje, peço a contribuição de vocês, ó. Contribua aqui com o Pix do canal, você que pode e você que quer, tá bom? Não é nada obrigatório, você que pensou, não vou... Não precisa. É só você que quer contribuir, que seja de coração, e eu agradeço também, ó, de coração. Se você quiser contribuir, esse é o nosso Pix, canal marosilva@gmail.com. É uma conta poupança da Caixa Econômica Federal. Meu nome é Romaro Gonçalves da Silva. Você
faz a sua contribuição e ajuda esse canal a levar um conteúdo de cada vez melhor qualidade para você mesmo. Se você não pode ou não quer contribuir, não tem problema. Agora eu te peço, ó, se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, manda nos grupos, manda no grupo da família, fala, ó, tem um canal aqui interessante e tal. Se você não concorda com o que eu falei aqui, deixe nos comentários. Vamos continuar essa conversa lá no... Vamos continuar esse bate-papo nos comentários. Fala aquilo, deixa o seu ponto de vista. Eu quero conhecer o seu ponto de vista, saber o que você tem a falar, porque assim como você, eu também faço parte aqui de todo esse sistema. Não adianta, pessoal, todos nós fazemos parte desse sistema. A diferença é que nós estamos ali na base da pirâmide. Os políticos, eles estão ali do meio para cima da pirâmide. E quem está lá no topo realmente, provavelmente você e eu nem sabemos quem é. Existem algumas pessoas que sabem. O Moisés do Pátria e Defesa, por exemplo, já até apertou a mão de alguns desses caras. Mas, em linhas gerais, você e eu dificilmente vamos conhecer quem está um pouco mais acima aí nesse sistema, os Bill Gates da vida, os Jorges, não posso falar o nome aqui, porque senão o alcance do vídeo é diminuído, mas as famílias Rocks da vida. Tem várias e várias pessoas por aí que, se vocês derem uma pesquisada aí, vocês vão saber de quem que eu tô falando. Não posso falar muito aqui, porque senão o alcance do vídeo é diminuído, mas... Ó, pessoal, é isso aí. Você que pode contribuir, contribua. E que quer contribuir, né, que seja de coração. Você que não pode, não quer, não tem problema. Dá like, comenta, compartilha aí, deixa a sua opinião. E fala aí, você concorda? Você já foi enganado pelo sistema sem saber? Você que tem o seu viés político, seja um viés parecido ou não com o meu, isso é o de menos. Quero dizer para você o seguinte, o que importa é que eu quero despertar você para que você saiba que o problema não é o seu amigo, o seu colega aí do lado, o seu familiar, que tem um ponto de vista diferente do seu. O problema são essas pessoas lá de cima que nos enganam, que puxam as cordinhas, que nos fazem de marionete, que nos tratam como gado. Essas pessoas é que são o perigo. E é como falei para vocês, não esperem isenção de mim. Eu tenho meu ponto de vista e digo mais. A partir do momento que você decide falar, que você decide abrir um canal, decide colocar o seu ponto de vista sobre as coisas, é claro que algumas portas se abrem, mas outras portas acabam se fechando porque a mentalidade das pessoas ainda é muito doutrinada a: se a pessoa pensa diferente de mim, eu quero distância dela. Calma, pessoal. Quantas pessoas eu vejo pregar por conta de política, às vezes amigos de infância, às vezes pessoas que moram na mesma casa, familiares brigando, marido e mulher, o esposo e a esposa brigando por candidatos. Não brigue por questões políticas, brigue para melhorar o seu país. Hoje eu tenho um viés muito mais à direita, assim, Deus, pátria, família. É como eu falei, não espere isenção de mim, eu tenho as coisas que eu acredito em Deus, acredito na família, e acredito no meu país, acredito nas pessoas, acredito em você. Em relação à questão de distribuição de renda, por exemplo, olha, existe uma coisa chamada emprego ou serviço, e esse é o melhor programa social que existe. Aí você fala, você está falando isso porque você nunca passou apertado. Já sim. Teve inclusive um vídeo aqui que eu falei durante aquele tempo que a PAN estava mais intensa. Chegou um tempo que o gás acabou, não tinha dinheiro para poder comprar o gás. Pessoal, lá atrás eu também já tinha passado dificuldades. Claro que durante esse período aí foi mais complicado ainda, mas
Eu já passei perrengue nessa vida. Não é de hoje que eu tô aqui não. Eu tenho 33 anos, falei pra você, já passei por muita coisa. Já tive vontade de ter coisas e não comprar porque não tinha dinheiro ou porque se eu comprasse iria faltar. Então, não me julgue sem conhecer. Quando eu digo aqui pra vocês que todo mundo em alguma medida já foi ou ainda é marionete do sistema, é porque infelizmente nós somos. A diferença é que hoje, cada vez mais, eu estou descobrindo como o sistema tenta manipular as nossas mentes. E é isso que eu quero falar com você. E o único candidato, o único político que eu vi desses que estão lá brigando pela presidência, vamos dizer assim, que fala sobre esse sistema, sobre esse establishment político e expõe as verdades e tenta trazer soluções, desde lá de trás, é o atual presidente. Tinha o Enéas, mas infelizmente ele já não faz mais parte desse mundo. Ele está em outro plano, né? Mas eu quero contribuir com a abertura da sua mente, esclarecendo, trazendo a verdade para você, trazendo aquilo que eu acredito para você. Você pode ver que hoje a informação ela circula com muito mais velocidade e eu quero te dizer o seguinte, é absolutamente verdade aquilo que está escrito na Bíblia. A verdade realmente liberta. Quando a gente passa a conhecer a verdade, independente do que se acreditava antes, a gente começa a ser liberto sim. E é por isso que eu convido a todos vocês a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas possível. E é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário, você concorda? Você discorda? Quero ouvir a sua opinião. E lembre-se, essa questão da distribuição de renda, toda vez que você tenta partir para um socialismo e fazer com que o Estado gere as riquezas e tal, pesquisa o que aconteceu com a União Soviética. Eles acabaram ruindo. As pessoas, elas não tinham motivação para trabalhar. Porque se ela produzisse, por exemplo, vamos dizer que ela produz caixote de madeira. Se ela produzisse 5, ela teria o mesmo pagamento de uma pessoa que produziu 150. Se você vai ganhar, por exemplo, ali $50 para produzir 10 ou $50 para produzir 1, por que você vai fazer os 10? Olha, é claro que esse é um exemplo assim, a grosso modo dizendo, não era exatamente assim que acontecia, mas é só para você ter uma ideia, um exagero de ideia aqui, uma hipérbole para você entender. Aí o que acontece? O sistema capitalista, você trabalha 5 horas e recebe ali por aquelas 5 horas. Você trabalhou durante um dia, você vai receber por aquele dia. Então a pessoa, ou por empreita, por exemplo, na empreita, você vai receber, sei lá, vamos dizer aqui, R$ 50 para construir uma parede. Você vai ganhar mais 50 para construir outra, mais 50 para construir outra. Ou seja, você tem um incentivo de cada vez mais você trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Você trabalha por produção na zona rural, a mesma coisa. Você, sei lá, capina ali 1 hectare, você recebe um valor X. Se você capinar 2 hectares, você vai receber um outro valor X e assim por diante. É por isso que o socialismo não funciona. Ele impede as pessoas de tentar crescer. Em certa medida, pessoal, a ambição é algo saudável sim. Você querer uma vida melhor para você é ambição. Só que é uma ambição boa. Você querer ter um carro, você querer ter uma casa melhor, você querer uma boa educação, um bom ensino, melhor dizendo, para os seus filhos, você querer viajar no final de semana, fazer um churrasco. São ambições, mas são ambições boas. Estudar é uma boa ambição. Todas essas coisas são ambições e são boas. Nem toda ambição é ruim. E o socialismo ele impede as pessoas de terem as suas ambições, ou seja,
de tentar realizar seus sonhos. Os sonhos são ambições. Aí vai depender do nível e se essas ambições elas são ou não saudáveis. Aí já é uma outra história. Tem pessoa que tem uma ambição desmedida, né, desvairada, aí já é outra história. Estou falando aqui de ambições normais, possíveis, de querer uma vida melhor, uma situação melhor, querer ver sua família feliz, essas coisas que são realmente boas, que fazem parte da nossa vida. Eu, por exemplo, quero ver minha família feliz, quero que você seja feliz, quero que todos nós sejamos e estejamos felizes. E é isso que eu digo para você. E quando eu me refiro aqui à questão do socialismo e do emprego, é isso. Quando o Estado ele tenta prover tudo, ele acaba fazendo de uma forma que mais cedo ou mais tarde dá muito errado. Você vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que é o caso mais clássico, onde praticamente tudo vem da iniciativa privada, o país funciona. Quem gera emprego e renda são os empresários que são tão maltratados aqui no Brasil, aqui no país. Nós precisamos fazer, inclusive, algo que o governo está tentando, desoneração, tentando diminuir impostos, tentando fazer com que a vida do empresário seja facilitada para que ele possa fazer realmente aquilo que ele deseja e através do seu desejo, do seu trabalho, da sua empresa, levar emprego, dignidade. Isso é que é um programa de renda verdadeiramente eficiente, programa de distribuição de renda. Veja bem, quando você simplesmente dá um dinheiro para uma pessoa e fala, toma aí, faz o que você quiser, aquela pessoa vai ficar acomodada. Inclusive, eu tenho até uma crítica em relação aos programas assistenciais, ditos assistenciais que vinham do governo passado, que na verdade são assistencialistas, e essa é uma diferença. O assistencialismo é para você manter as pessoas presas recebendo um dinheiro ali, como se fosse uma espécie de cabresto financeiro. Já o programa assistencial ele tem que ter um começo, meio e um fim, ou seja, durante aquele período que a pessoa está recebendo aquela ajuda de custo, ela está sendo capacitada para ter um serviço, um emprego digno lá na frente, assim como o governo tem tentado fazer. Não confunda com a questão do auxílio emergencial. O nome já diz tudo, emergencial, durante aquele período onde a doença estava fazendo muitas vítimas, não posso falar aqui o nome, né, senão diminuiu o alcance, já falei com vocês. Durante aquele período mais complicado, existiam pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tinham emprego, não tinham trabalho, não tinham renda, e essas poderiam literalmente, não estou falando aqui de brincadeira não, tem pessoas que poderiam ter morrido de fome. E aí, o governo fez esse auxílio emergencial, uma medida que foi de forma emergencial e foi muito boa, diga-se de passagem, ajudou muita gente que estava passando necessidade. E esse vídeo já estendeu bem mais do que eu pretendia, vamos terminar ele, senão a gente não termina aqui, né? Tá, vamos lá. Olha, pessoal, quando eu digo aqui para vocês que em alguma medida todo mundo sim é gado, eu estou me incluindo aqui no meio também. Não estou falando isso aqui de forma pejorativa com ninguém. Todos nós, em alguma medida, somos controlados por um sistema ou por parte desse sistema. Agora, o que acontece? Existe, vamos dizer assim, o gado que é simplesmente controlado, levado pelo efeito rebanho. E existe aquele gado, os ovelhas negras, entre aspas, vamos colocar assim. Aquele gado que sabe que está sendo dominado e que fala, olha, aqui não, sistema. Vocês não vão conseguir me prender. Eu estou libertando a minha mente e vou libertar os meus amigos. E aí, ó, seja você de direita, de esquerda, de centro, liberte a sua mente. Não parta para confusão, não parta para argumentos ad hominem, não xingue o seu amigo, não xingue o seu pai, a sua mãe, seu filho, seu aluno, seu professor, porque ele tem um ponto de vista diferente do seu. Dialogue com ele. Assim como eu tento fazer aqui no canal, eu trago os argumentos que eu acredito. E é por isso que eu acredito que esse governo tem sim feito um bom trabalho
mas acima de tudo, Papai do Céu na direção, e eu creio que eu estou sim no caminho certo. Bom, gente, é isso aí, não esperem isenção de mim, deixo aqui sempre a minha opinião sincera, e deixa aí nos comentários, você concorda, discorda, vamos conversar, quero ver a sua opinião também nos comentários, e é isso aí, até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera, fui!